ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá! Hoje é dia 2 de agosto e nós vamos conhecer um pouco da história de São Pedro Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia. História de um homem apaixonado por Jesus eucarístico e fundador da Ordem dos Sacramentinos, né? São Pedro Julião Eymar nasceu na França. Ele é contemporâneo de São João Maria Vianney, de quem era um grande amigo. Ele era de uma família humilde, simples, mas trabalhadora, né? Seus pais tiveram muitos filhos, mas ele foi o único que sobreviveu. Então a família era o pai, a mãe, a filha mais velha do primeiro casamento do seu pai, né? Então era uma família muito pequena, mas uma família trabalhadora, cheia de amor a Jesus. A sua mãe o educou nesse amor. E desde pequenininho ele tinha um grande amor por Jesus eucarístico, porque sua mãe era de missa diária. E o pároco da comunidade tinha o hábito de todo dia, depois da missa, abençoar com o Santíssimo Sacramento. Então, a bênção do Santíssimo, vamos dizer, o acompanhou durante toda a sua infância. E o seu grande desejo era fazer a sua primeira Eucaristia. Ele narra, né, que quando a sua irmã, que era mais velha, ia para a missa e fazia e comungava, quando ela chegava, ele abraçava com ela e ficava abraçadinho para sentir a presença de Jesus nela. Então ele tinha esse profundo desejo, né, de comungar, de receber Jesus na Eucaristia. Vai fazer a sua primeira Eucaristia aos 12 anos. E a graça que ele recebeu neste dia foi a revelação da sua vocação. Ele sentiu na alma o chamado ao sacerdócio. Então, esse desejo, né, que brota desse primeiro encontro com Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas a resposta do pai é nada, não. O pai tinha um trabalho, né, que mexia com azeite, garrafamento de azeite, essas coisas assim, e precisava da sua ajuda, e então ele continua trabalhando com o seu pai, mas o desejo, né, de estar com Jesus, de ser totalmente de Jesus, é muito grande. E aí ele começa a estudar, escondido do pai, o latim, né, que naquela época, para ser um bom sacerdote, para ser um sacerdote, precisava do latim. Então, ele fazia todo o trabalho, estudava, fazia as coisas normais, mas escondido do pai, ele estudava latim, se preparando para realizar o grande desejo da sua vida, o chamado de Deus ao sacerdócio. E acontece, né, quando ele já tinha 16 anos, a morte da sua mãe. Então, ele se aproxima de uma imagem de Maria, de Nossa Senhora, e pede: por favor, a partir de agora, seja minha mãe. Mas o primeiro desejo que eu tenho é que a senhora me ajude a ser sacerdote. A graça de um dia chegar a ser sacerdote. E aí, depois de 2 anos, aos 18 anos, finalmente ele consegue convencer seu pai a deixá-lo entrar no seminário. Então, vai entrar para o seminário e vai ser, né, começar esse grande trabalho de pároco, sacerdote, celebrando, acompanhando, visitando doentes e levando a todos esse profundo amor a Jesus eucarístico. Mas aí, aos poucos, ele nota que a vida de pároco era pouco para ele e ele quer entrar numa congregação. Então ele entra para a congregação dos maristas, que tinha sido fundada há pouco tempo, e começa ali também um grande trabalho de evangelização, e o objetivo era ser enviado como missionário para a Oceania, né? Os maristas estavam enviando missão, mas não era esse o desejo de Deus, e ele é nomeado como reitor e vai trabalhar naquela região mesmo no ensino, mas não vai ser enviado em missão. E um dia vai acontecer, né, o desejo de Deus mais uma vez, né, como a Santa
Madre Teresa de Calcutá diz, né? O chamado dentro do chamado. Um dia ele estava fazendo uma procissão, carregando, né, o Santíssimo Sacramento, e ele sente uma grande força de Deus na sua vida, e ele pega aquela frase de São Paulo, né? Não pregamos senão a Jesus crucificado, e ele faz para ele uma outra frase: não pregamos senão o Senhor Jesus sacramentado. Então ele vai ao seu superior e pede a dispensa dos maristas para fundar uma nova congregação dedicada aos adoradores do Santíssimo Sacramento, uma congregação religiosa contemplativa de adoração, mas também de apostolado diante da classe operária para ensiná-los e prepará-los para a primeira Eucaristia, para amar e conhecer Jesus Eucarístico. E aí funda a Congregação do Santíssimo Sacramento, os sacramentinos, né, como nós conhecemos. Então vai ser um trabalho de toda uma vida. Começa difícil, né, com poucas pessoas. Eu acho que não é muito diferente, né, do que a gente vê. Aquela coisa que ele fazia, né, aquela escala dos horários das pessoas para fazer a adoração perpétua, né? Era esse o primeiro objetivo, a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. E aí, de repente, um mandava dizer que não vai, o outro dizia que ia e não ia. A gente conhece um pouco, né, como que é isso. Quando a gente faz umas escalas assim e de repente um falta por algum motivo, o outro diz que não pode, de repente, né? Então, e essa dificuldade, e ele vai vendo, né, que tudo isso fazia parte do sofrimento, fazia parte das provações para que a obra de Deus verdadeiramente acontecesse. E ele dizia: tenho medo que cessem as provações. Então, a provação nunca era um problema. O problema, como ele dizia, era se cessassem as provações. E aí as vocações vão começar a surgir e ele tinha, né, um falar, um discurso, uma pregação muito cativante e falava de Jesus Eucarístico de uma maneira profundamente apaixonada. É ele que vai ser o inspirador dos congressos eucarísticos, né, que acontecem até hoje no nosso Brasil, no mundo, na nossa diocese. Então, em todos os lugares, esses congressos eucarísticos que acontecem são inspirados na devoção de São Pedro Julião Eymar. Morreu como santo, assim como viveu. Antes de completar um ano do seu falecimento, muitos milagres foram relatados e ele foi canonizado pelo Papa São João Paulo II ao fim de uma das sessões do Concílio Vaticano II. Ele foi canonizado pelo Papa São João XXIII, ao fim de uma das sessões do Concílio Vaticano II. E depois vai ser nomeado, vai ser declarado apóstolo da Eucaristia. Nós vamos terminar esse pequeno momento de meditação com um texto de São Pedro Julião Eymar. Ele pergunta: por que Jesus está na Eucaristia? E ele responde. Tal pergunta tem muitas respostas, mas uma resume tudo. Jesus está presente na Eucaristia porque nos ama e quer que nós o amemos. O amor, eis a razão de ser da instituição da Eucaristia. Então, que o amor que São Pedro Julião Eymar tinha pela Eucaristia transborde no seu testemunho, transborde para as nossas vidas. Jesus está lá, no Santíssimo Sacramento, porque nos ama e quer que nós também o amemos. São Pedro Julião Eymar, rogai por nós.